Estamos na segunda semana do porquê confiar em Jesus Cristo nas lutas. Por que a gente deve confiar em Jesus Cristo nas nossas lutas? Na primeira semana nós falamos que nós podemos confiar em Jesus Cristo nas nossas lutas, porque ninguém conhece mais de dor do que Ele. Ninguém conhece mais de lutas, ninguém conhece mais de dor do que Jesus Cristo. Falamos também que nós podemos confiar porque com Ele está todo o poder, não é? E com mais ninguém. Ninguém tem mais poder do que Ele. Então a gente está seguro confiando nele. E nós falamos porque nele e com Ele nós podemos ter todas as coisas. Tudo que nós precisamos para vencer as nossas lutas. E nessa semana, semana 2, quero continuar. Na semana passada nós falamos do testemunho do apóstolo Paulo, né, na sua carreira cristã, na sua caminhada cristã, e ele falando das lutas, das prisões, dos açoites, da fome, da nudez, do naufrágio. E essa semana eu quero ler um texto de Atos 20. Esse texto, quando Paulo está voltando para Jerusalém, ele para em Mileto, e ali na cidade de Mileto, na Ásia, ele manda chamar os seus presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que Paulo também ficou lá há algum tempo. Foi aonde aconteceu todo aquele tumulto por causa da deusa Diana, Artemis, né, a deusa dos Efésios, que Demétrio, um vendedor de imagens, criou um tumulto, uma convulsão social lá, porque Paulo estava pregando o evangelho. Por causa da pregação do evangelho, pessoas estavam se convertendo, e ele estava... Aí alguns que vendiam suas imagens de escultura, os seus santinhos, estavam tendo prejuízo ou estavam deixando de vender tanto, e ele então criou lá uma convulsão, uma insurreição, vamos dizer assim, para que Paulo pudesse aí arcar com as consequências. E depois ele ficou mais 2 anos, ou um pouco mais, e fundou a igreja de Éfeso. E Paulo, quando ele escreve, quando ele manda chamar, ele fala algo muito interessante nesse texto. E uma das coisas que ele fala é: vocês não vão ver mais o meu rosto. Mas vamos ler o texto para a gente discorrer no texto a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem dado para nós. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja, pastores, que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem que me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Jesus Cristo, ele tem para os seus servos diferentes ministérios. Você conhece N ou N's ministérios. Mas, para todos, ele tem um mesmo chamado. Os ministérios podem ser diferentes. O de Paulo era diferente do de Pedro. O de Pedro era diferente do de João. O de João era diferente do de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Não é? Os ministérios são diferentes. O ministério batista é diferente do ministério da Assembleia de Deus, que é diferente do ministério adventista, que é diferente, que nós chamamos de denominações, mas são ministérios. São diferentes.
Cada um tem um ministério, cria a sua denominação, formam-se as denominações, mas na verdade são ministérios que surgem como ferramentas para cumprir-se o chamado. O ministério pode ser diferente de pessoa para pessoa. Uns têm o ministério profético, outros têm o ministério do ensino, outros têm o ministério do louvor, mas o chamado é um só. O chamado é para testemunhar na terra acerca de Jesus Cristo. Quando Lucas escreve em Atos a narrativa de Jesus, ali em Atos 1:8, o Senhor Jesus falando: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês terão um ministério poderoso. E vocês... É isso que está escrito, sim ou não? É óbvio que não. E vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, Jerusalém até os confins da terra. Os ministérios existem, mas o chamado. Quando Deus nos chamar diante dele, Ele não vai querer olhar para o tamanho do meu ministério, do seu ministério. Ele vai querer saber do resultado do chamado que Ele nos deu. Porque é isso que para Ele importa. Ah, eu sou de um ministério pequenininho. Não, você tem um chamado gigante na sua mão. E o chamado é seu. Você entra em um ministério e nesse ministério você cumpre o seu chamado. E esse chamado é o que de fato voga para Deus. Eu fui chamado para testemunhar da graça e do amor de Deus. Você foi chamado para testemunhar da graça e do amor de Deus. Todos nós fomos chamados. E é isso que ele diz. Vocês receberão poder. E vocês serão as minhas testemunhas. Por isso que Deus, e eu vou ousar dizer algo aqui, que para muitos vai ficar muito pesado, Deus não derrama unção sobre ministério. Deus derrama unção sobre pessoas, porque elas é que têm chamado. Ministério não tem chamado. Quem tem chamado são pessoas. Deus não envia ministério. Deus envia pessoas. Deus chama pessoas. Deus potencializa pessoas. E pessoas formam os ministérios. Paulo disse: eu quero cumprir o meu ministério. Qual é o ministério? O chamado dele de agregar, de juntar. Mas ele está dizendo: eu quero cumprir o meu chamado. O meu chamado. O chamado que Deus me deu. Esse chamado é importante. Mas no exercício do chamado, os servos de Jesus Cristo enfrentam lutas. Por quê? Porque o inimigo não quer que eles levem o seu chamado a bom termo. Não quer que eles cumpram. E Satanás, ele trabalha com afinco para desestruturar, para confundir, e para isso cria falsas promessas. Vende alguns tipos de status que não são verdades. E esse é o grande problema da igreja hoje. São os status, são as condições que são vendidas para que nós sirvamos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, certa feita, encontrou com algumas pessoas e eles falaram: Senhor, nós queremos seguir o Senhor. E ele disse: vem cá, dá uma olhada. Está vendo os passarinhos? Sim. Eles têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza que quer andar comigo? Você tem certeza? Eu não sou do Ministério da Prosperidade. Eu sou do outro ministério. Eu não sou do ministério de quem anda de carro do ano. Meu ministério é outro. O meu ministério é cumprir a vontade do Pai, o direcionamento do Pai. Se Ele me der casa, amém. Se Ele me der carro, glória a Deus. Se Ele me der muito dinheiro, glória a Deus. Mas se Ele não me der nada, contanto que se cumpra o chamado, glória a Deus e aleluia. Nós precisamos entender que nessa nossa caminhada, os reveses fazem parte. E pelas falsas promessas que muitos recebem, é que eles não suportam, por exemplo, as lutas, os reveses. Quando o mar se revolta, quando as tempestades se levantam, alguns não suportam,
Porque eles vieram para Jesus com uma ideia falsa, com um pensamento falso. E Jesus, ele não mente. Ele falou para os seus discípulos: olha, vocês vão enfrentar muitas lutas, o inimigo vai ser os da própria casa de vocês. Irmão vai se levantar contra irmão, filho vai se levantar contra pai, pai vai se levantar contra filho. Gente, isso é uma luta terrível. Quando ele encontra com Paulo no caminho de Damasco, ele chama e fala: Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso é absurdamente desconexo da teologia que nós ouvimos hoje. Parece que não bate. Muitas pessoas entram naquela porta, sabe? E elas falam assim: hoje a minha vida vai mudar. E alguns, depois de alguns anos, falam: pastor, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida mudou. Mas mudou para pior. Mas como assim mudou para pior? Não, porque antes eu enfrentava as lutas que eu enfrento hoje. E você acha que mudou para pior só porque você tem lutas? Sim, porque eu vim para Jesus porque eu quero parar de sofrer. Querido, então sofre um pouquinho para você parar de sofrer na eternidade. Porque 70 anos, 80 anos, 90 anos de sofrimento na terra, ainda que tenha, não é nada comparado a uma eternidade de sofrimento sem Jesus. Absolutamente nada. Mas ninguém, absolutamente ninguém sofre a ponto de não suportar. Porque a gente gosta, sabe, desse negócio de boa vida. E aí, quando as coisas não batem, a gente desiste. Era assim no tempo de Paulo. Muitos desistiam, muitos desistiam, não é? Muitos não suportavam. Por quê, pastor? Porque a vida de fé, ela é uma vida diferente. E as mentiras que são geradas muitas vezes em nome de Jesus Cristo, porque não é uma verdade dele, elas geram prisões na alma. E essas prisões na alma e no espírito e no físico destroem a nossa vida. Sabe, amados, as lutas, elas fazem parte da vida. E Jesus promete estar conosco no meio delas. Ele quer que nós vençamos, Ele quer que nós compramos, e o nosso chamado é que nós alcancemos a eternidade e entremos nos portais eternos. Mas para isso a gente tem que superar. Para isso a gente tem que vencer. O Senhor Jesus disse: é mais importante você entrar na eternidade sem um olho do que com os dois olhos no inferno. É mais importante você entrar na eternidade sem uma perna do que com as duas no inferno. É mais importante você entrar na eternidade sem um braço do que com os dois no inferno. Quando eu olho para esse texto, eu fico falando assim: Jesus, se a gente pregar isso, ninguém aceita Jesus. Ninguém vem para Jesus. É melhor falar assim: hoje Deus tem um carro novo para você. Hoje Deus tem cura para você. E tem mesmo, e eu acredito nisso. Hoje Deus vai mudar a sua história. Deus não muda história. Deus muda pessoas. E pessoas com Deus mudam as suas histórias. Deus não muda a história de quem não quer ter sua história mudada. Ele disse para Gideão: vá lá e mude a sua história. Vença os midianitas. Eu sou com você, mas você vai mudar a sua história. Deus não muda a história, Deus muda pessoas. E pessoas transformadas no poder de Deus e com Deus mudam histórias. Quem está me entendendo? E para isso, a gente tem que enfrentar lutas. Porque a gente tem um inimigo que não sossega, aquele miserável chamado Satanás, e um outro chamado carne, que é o pior. O bichinho difícil chama-se carne. Tirando uma picanha no churrasco é uma maravilha, o resto é terrível. É ou não é, amado? A carne é tão terrível que ela está de dentro para fora. Pastor, devemos confiar em Jesus Cristo no meio das nossas lutas? Sim, e por quê?
Porque não importa a luta que você trave, sem Jesus Cristo você não vai vencer. Não existe luta que eu e você possamos vencer sem Jesus Cristo. Não há luta que eu consiga vencer sem Ele. A gente pode achar que venceu, que superou, mas sem Ele, sem nos dar a graça, sem Ele nos dar a força, sem Ele nos dar a condição, nós não conseguimos vencer. Nós somos engolidos pelos reveses e pelas lutas. Isaías 43, do verso 1 ao verso 3, o Senhor diz a Israel, e nós somos a igreja de Deus, não é? Nós não somos o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus. Mas a promessa que Deus tem para Israel, Deus também tem para nós como filhos. E quando eu falo isso, eu falo de cuidado. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ou o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Mas ele não disse que eu não vou passar pelo rio. Também não disse que eu não vou passar pelas águas. Também não falou que eu não vou passar pelo fogo. Ele disse, o fogo não vai te queimar, o rio não vai te submergir. Foi por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não ficaram. Deus não os livrou da fornalha. Ele os livrou do fogo dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou dos leões dentro da cova. Nós precisamos entender que a luta faz parte do processo, do crescimento, do criar robustez, músculos espirituais. Mas também é uma tentativa do inferno e da nossa carne para que nós desistamos, para que nós tenhamos uma concepção errada de Deus. E achar que, como muito pensam, se Deus me amasse, Ele não me permitiria que eu passasse pelo que eu passei. Mas se o Deus que enviou seu próprio Filho para dar a vida por você, não tiver o direito de testar a sua fé, que direito Ele tem? Se Ele não puder dizer para Satanás, tem visto o meu servo, minha serva, pessoa boa, íntegra, que se desvia do mal. Mas e se Satanás quiser comprar uma briga para provar que eu não estou tão firme em Jesus? Se vira, peão. Se firma. Porque Deus conhece o nosso coração. Mas uma coisa é fato, nenhuma luta, nenhuma guerra jamais poderá ser vencida. Josué não venceu num primeiro momento, porque Acã havia pecado. Israel perdeu muitas coisas, porque não podia vencer sem Deus. É promessa de Deus para nós, o seu povo. Sem mim, vocês não podem nada. Sem mim, vocês não podem vencer. Sem mim, vocês não podem suportar. Sem mim, vocês não vão vencer. Sem mim, vocês não vão chegar lá. Esqueça como o povo do mundo é tratado. Deus não tem aliança com as pessoas do mundo, Deus tem aliança comigo. Às vezes você olha para Israel, meu Deus, por que Deus é assim com Israel? Porque Deus tem aliança com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é pai, você que é mãe e que educa filho, presta atenção no que eu vou falar. Eu sei que você vai tomar uma surra agora. Às vezes o seu filho, a sua filha fala assim, mãe, eu vou dormir na casa de fulana, a minha amiga. Não, hoje você não vai. E aí a baixinha te enfrenta. Por que eu não vou, mãe? Por que eu não vou, pai?
Porque eu não quero. Não, eu quero que você me explique. Você não vai porque eu não quero. Se você pode falar assim para o seu filho, por que Deus não pode falar assim com você? Se você não quer dar satisfação para o seu filho, por que Deus tem que dar para você? A gente, às vezes Deus é irônico com a gente, não é não? Deus, eu exijo uma explicação. Tem explicação não, filho. Não vai e acabou. Porque Ele é Deus, Ele sabe. Às vezes a gente quer explicação que Deus não quer dar. Mas Deus é tão bom que Ele fala assim, eu não faço nada sem antes revelar aos meus servos. Israel foi para um cativeiro depois de muitos e muitos profetas falarem, vocês vão para lá, ou vocês mudam, ou vocês vão para o cativeiro, ou vocês mudam, ou vocês vão para o cativeiro, ou vocês mudam, ou vocês vão para o cativeiro. E eles acabaram indo para o cativeiro. Quando chegaram no cativeiro, eles começaram a cantar e a pensar, nós queremos voltar para Sião, que saudade de Sião. Aí Deus levanta o profeta e fala assim, ó, manda um recado para eles, que eles casem, deem casamento, cuidem, permaneçam lá, porque antes de 70 anos, eles não saem de lá. Sabe quando você põe filho de castigo? Você é tão frouxo que você tira rapidinho. Ele ficou lá 15 minutos, você já está lá no canto. Meu filho, tadinho dele. Você intercede perto no seu marido, fala, não, tira ele de lá, coitadinho, deixa ele lá. Mas Deus não. Deus tem uma palavra só. Se Ele falou não, é não. Se Ele disse sim, é sim. Se Ele falou espere, espere. Deus é assim. Eu não posso vencer nenhuma luta sem Ele. Eu não vou conseguir vencer nenhuma batalha sem Ele. Eu posso achar que eu venci, mas eu não vou vencer. Eu vou ter uma pseudo-ilusão e no meio das minhas batalhas, para achar que eu venci, eu me meto em alianças erradas. Eu faço alianças erradas. Eu faço alianças que não condiz com aquilo que Deus quer, como Israel fez. Para ficar em paz. Para ficar em paz, para viver bem, vamos fazer alianças erradas. Que tal com Baal? Que tal com Dagon? Que tal nós fazermos aliança com os filisteus, com os amonitas? Que tal a gente fazer com os amalequitas? Que tal a gente fazer uma aliança? Afinal de contas, Deus conhece todas as coisas e sabe que nós precisamos. Não, você tem uma aliança com Deus. E Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe que você não precisa fazer isso. E aí você vai e perde a guerra. E você sabe que é errado. Quando Deus chamou Gideão para ir vencer a guerra, para ir lutar, para se livrar dos amalequitas, a primeira coisa que ele foi quebrar os altares. Sabe por que muitas lutas a gente não vence? Porque a gente clama a Deus, querendo que Ele nos livre, mas a gente não quer derrubar os altares que estão dentro de nós. Altares de autossuficiência. Altares de uma idolatria, às vezes a uma situação, a uma coisa, ou a uma pessoa, a um estilo de vida que a gente não quer, que Deus não quer que a gente tenha. Então a gente vive perdendo e chorando. Efésios capítulo 6, versículo 12, fala-nos de uma luta que se trava numa dimensão. Ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, são autoridades do mundo espiritual, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é o que eu faço na terra que reflete no mundo espiritual, mas é o que acontece no mundo espiritual por causa do meu pecado é que reflete na vida. Preste atenção. Às vezes a gente comete um pecado e a gente não percebe, não viu. Não é que não percebe, não viu nada acontecendo. Ou, graças a Deus não aconteceu nada. E aí você não se arrepende. De repente, o tsunami vem. Tudo vira de cabeça para baixo.
Meu Deus, o que está acontecendo? Satanás já apagou da sua memória aquilo que você fez. Porque crente acha que uma vez que entregou a vida para Jesus, não precisa mais se arrepender. Diga para você mesmo, qual foi a última oração que você fez confessando o pecado e se arrependendo? Deixa eu ver. Ano passado? Que bom que de lá para cá você não pecou mais. Todos os dias nós temos que confessar pecado e todos os dias nós precisamos de arrependimento. João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. João diz que se nós falarmos que não temos pecado, a verdade não está em nós e fazemos Deus mentiroso. Nós precisamos olhar para dentro de nós e admitir que nós pecamos. E que isso impede a gente de vencer as nossas guerras. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem o ouvido fechado para que Ele não possa ouvir e nem a mão encolhida para não nos abençoar. Mas o pecado faz separação entre vocês e eu e impede que eu ouça vocês. Porque o pecado deixa Deus surdo em relação ao que nós falamos. Mas quando a gente confessa, a gente quebra uma barreira no mundo espiritual. Nós destruímos fortalezas no mundo espiritual. Nós quebramos barreiras no mundo espiritual. Há 3 campos de luta: o mundo, a carne e o diabo. Mas um deles é sempre efeito colateral. Por exemplo, o diabo é efeito colateral do pecado. Como assim, pastor? Porque ele tenta e você cai. Quando você cai, você dá legalidade. Então ele age em cima da legalidade que você dá. Ele é o efeito colateral do nosso erro, do nosso pecado. O mundo é o campo em que é a grande arena em que está batendo. E quais são as janelas da nossa alma, os nossos sentidos? Pare para pensar nos seus sentidos. Como que o mundo toca em você? E como que você toca no mundo? Pelos seus sentidos. Pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você cheira, pelo que você toca, pelo que você fala. Os seus sentidos são as janelas da alma. E quando isso não é protegido, nós ficamos vulneráveis. E como que a gente se protege? Pela palavra. Entendendo que a casa... Amado, se nós que eu estou falando agora aqui, desculpa, vou falar as mulheres, tá? Que eu não faço. Eu estou sendo sincero, minha mulher está por aí? Não, tá. Eu não faço faxina em casa, mas ela faz. Se eu falasse que eu fazia, ela ia levantar, protesto, peço a palavra, ele não faz, não é? Mas ela faz. O que isso significa, pastor? Agora eu vou usar nós, né? Se nós fazemos faxina na nossa casa, por que a gente não faz faxina na nossa alma? Porque tem coisas que a gente gosta de esconder. Tem coisas que a gente não quer confronto. A gente não quer enfrentamento. Mas a gente precisa entender que sem Jesus a gente não consegue vencer nada. Absolutamente nada. Você não vence o mundo, você não vence o diabo e você não vence a você mesmo. A segunda coisa pelo qual eu posso confiar nele nas minhas lutas é que eu posso esperar nele com confiança. Sempre. E esperar com confiança nele é sempre a melhor decisão. Mas esse esperar, ele não pode ser passivamente. Salmos 40, do verso 1 ao verso 4, o salmista diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem
a mentira. Esperar com paciência no Senhor é fazer como o Senhor disse para Gideão em Juízes 6:14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem. Juízes 6:14, queridos. Vá nessa força que você tem e livre a Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando vocês? Olha o que ele está falando. Ele está falando, Gideão. Primeiro o anjo aparece para Gideão e diz: homem valente. Ele diz, eu acho que Gideão olhou do lado assim. Quem? Eu? É, Gideão. Ah, coitado de mim. Amados, a autocomiseração é uma desgraça. A autocomiseração é uma desgraça. É a síndrome da hiena. Você chega para a pessoa, cai aí, ó céus, ó vida. Está tudo difícil, não vai. Ai, meu Deus. Gideão ficou mais ou menos assim. Imagina, se nós fôssemos isso tudo, não aconteceria o que está nos acontecendo. Olha só, e os nossos pais falavam de coisas tremendas que Deus fazia, que Deus fez. E olha como é que nós estamos. E o anjo vai tentando levantar o ânimo. Ali eu creio que era o próprio Jesus, levanta o ânimo de Gideão. Gideão, que é isso, Gideão? Acorda, meu filho. Vamos lá. Não. Gideão. Não, Gideão, não. Gideão, vai. Eu vou com você. Sozinho eu não vou. Tá bom, chama a Pura. Ou Purá. Chama teu servo para ir com você. Ele estava batendo trigo, escondendo dos inimigos, porque os inimigos arrasavam, eles acabaram virando vassalos do inimigo, ou melhor, sabe, ficavam presos, escondidos, porque eles plantavam, o inimigo vinha e destruía tudo. Mas é interessante porque chamou um monte de gente, Deus falou, não quero esses, manda embora. Chegou em 10.000, também não quero. Eu só quero 300. Porque eu não quero que você diga que foram vocês que venceram. Às vezes Deus coloca o mínimo na sua mão para você entender que não foi a sua inteligência quem fez, foi Deus. Quando Deus coloca muito na nossa mão, ele fala assim, eu fiz. Até engrossa a voz. Eu sou o cara. Deus falou, Gideão, você vai com o mínimo. Só 300. Mas Senhor, só 300. Mas mesmo assim ele estava com medo. Ele falou, pega seu colega, desce lá. Vai lá no campo do inimigo. Ouça o que ele... Deus já estava na frente. Já havia dado um sonho para os soldados. E sonharam. Olha, nós estamos sonhando. Aí o outro falou assim, isso aí deve ser Gideão, hein? Gideão. Porque naquele tempo não tinha internet, mas tinha um povo que espalhava tudo. E eles já sabiam. Vocês entenderam o povo que espalha tudo, né? Então, né? É mais ou menos a internet daquela época. E Gideão vai e vence. Sabe por quê, amados? Porque nós queremos vencer as nossas lutas, mas a gente não quer lutar. A gente quer vencer, mas a gente não quer. A gente quer plantar, ou melhor, quer colher, mas não quer plantar. A gente come sementes que deveriam ser plantadas em tudo. Você quer ter um bom casamento, mas o que você semeia no seu casamento? Você quer ter um bom filho, mas o que você semeia na educação dos seus filhos e no relacionamento com ele? Você quer ter um bom emprego, mas o que você semeia no seu trabalho? Tem gente que quer colher, mas não quer plantar. Quer a passividade. Quer que Deus mande. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo aqui. No deserto é lugar de sobrevivência, mas na terra da promessa é lugar de prosperidade, mas você tem que plantar. E eu tenho certeza que você não está passando por nenhum deserto. Você está enfrentando uma luta, mas você precisa plantar.
Às vezes você tem que tirar o inimigo de diante de você. O que foi que Esther fez? Deus enviou Esther na frente, foi à frente Esther. Colocou ela na condição de rainha. Deus enviou José à frente, deixou ele na condição de primeiro-ministro. José para salvar Israel, a família de Jacó. Mas Esther foi para salvar os judeus. Talvez Deus esteja querendo te enviar à frente para trazer um grande livramento, para trazer um momento tão lindo para a sua família. Mas você está esperando que as coisas aconteçam. Me permita usar uma velha música secular que não fala nenhuma bobagem, apenas uma frase que eu particularmente gosto. Sabe? E eu acho interessante porque às vezes, eu estou tentando lembrar da música. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe, fala comigo, quem sabe faz a hora, não espera. Se eu sei que Deus está comigo, eu vou esperar acontecer, eu vou fazer acontecer. Quando Deus chama o povo de Israel e Moisés fica ali entre o Mar Morto e o deserto, entre o Mar Morto e o deserto, o que Deus fala para Moisés? Moisés, ora Moisés, clama Moisés. Não, ele fala, Moisés, pisa nessa água, Moisés, pisa nessa água, atravessa esse mar. Quando ele pisou, o mar se abriu. Tem gente que não vê o mar se abrir porque fica, Senhor, o Senhor vai abrir ou não vai abrir? Senhor, o Senhor vai abrir ou não vai abrir? O Senhor vai fazer ou não vai fazer? Pisa. Faz o mar se abrir. Porque se você for, Deus tem que fazer. Se você não for, Deus não vai fazer. Agora, há caminhos que você não pode fazer sem Deus. Por exemplo, quando Deus falou assim para Moisés, leva esse povo, eu não vou com eles, porque eles haviam errado, tirado Deus do sério. O que ele falou? Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Pastor, eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Mateus, capítulo 28. Versículo 20, se eu não estou enganado. Coloca lá para mim, por favor. Mateus. Evangelho de Mateus. 28. Versículo 18 em diante. O que está escrito aí? Toda autoridade me foi dada no céu e na... Continua, 19. Vão, façam um discípulo, cumpra o meu chamado, o chamado que eu dei. Continua. Ensina, cumpre o que eu tenho ordenado. E eis que estou com vocês de segunda a sexta. Feriados e prolongados, eu não estou com vocês. Quantos dias? Quantos dias? Então você nunca está sozinho. Todos os dias Ele está com você. Todos os dias. A presença dEle vai com você. A presença dEle segue você. Tem gente que fala assim, Deus, vem comigo, Senhor. Sabe, antigamente o meu pastor falava o seguinte, como é que alguém pode cantar uma música? Senhor, fica comigo. Ele estava onde? Vem, Senhor. Onde ele estava? Para onde ele foi? Senhor, vamos comigo. E antes ele ia com quem? A gente tem umas expressões que o diabo pega e brinca com a gente. Sabia? Ah, Senhor. Ah, o Senhor queria tanto que o Senhor estivesse aqui. E onde que Ele está? Senhor, fica do meu lado.
Você acabou de tirar ele de dentro de você e pôs ele do seu lado. O Espírito Santo habita onde? Dentro de mim. Se eu peço para ele ficar do meu lado, eu tirei ele de dentro de mim e pus ele do lado. Eu quero que ele continue dentro de mim. Amém? Amém ou não amém? Queridos, a passividade tem feito com que as pessoas vivam mais uma vida de miséria do que de prosperidade, mais uma vida de derrota. Nós não podemos aceitar uma vida de passividade. A gente não pode, é Deus quem vai fazer, não. Deus tem com você uma aliança, e Ele quer que você guerreie, e Ele vai te fazer ser vitorioso. Ele vai te dar a vitória. Mas desembainha essa espada, vai para a guerra, vai para a luta, enfrenta. Vai nessa força que o Senhor te deu. Quando Josué chegou em Jericó, o povo estava tremendo, estava todo mundo com medo, porque a fama foi na frente dele de tudo que aconteceu no deserto. O povo estava trancado, fechado, com medo. O povo orou, o povo marchou, o povo de Israel cercou e o muro caiu e o povo invadiu a cidade. E Israel venceu Jericó e tomou Jericó. Mas o povo, Israel teve que fazer isso. Não adianta ficar choramingando as suas lutas. Você tem que se levantar, tem que ir. Por que você pode confiar em Deus? Você tem uma aliança com Deus, e se você tem uma aliança, ninguém pode impedir o agir de Deus, nem mesmo seus filhos. Isaías 43, 12 e 13, diz assim: eu revelei, eu anunciei salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, como eu honrei Moisés, anda tão somente na minha presença, medita nessa lei dia e noite, anda na minha presença. Quando o Senhor chamou Abrão, Ele disse: Abrão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer, o teu nome será conhecido, a sua descendência será grande na terra, será como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas Ele fecha dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição não está na sua capacidade, mas em se esconder debaixo da mão de Deus. Ele disse: anda na minha presença. Davi, com todos os seus erros, sabia para onde correr quando errava. Ele andava na presença de Deus. Jó sabia onde se esconder na presença de Deus. No meio das nossas lutas, a gente corre para onde? Para onde? Eu de vez em quando tenho umas manias. Há alguns tempos atrás eu comecei a tomar só água com gás. A minha mulher dá risada comigo às vezes. E eu comecei a tomar, mas eu tomava tanto que eu sou... Quando era para tomar água com gás, eu já tomava logo, comia com farinha. Eu comecei a tomar água com gás, eu tomava, eu chegava na cama, deitava à noite, abria 3 garrafinhas, assistindo, às vezes um programa, um filme, tomando. Eita, agora estou saudável. Só água com gás. De repente começou uma dor em mim. Mas uma dor. Uma dor miserável. Eu falei assim: pronto, agora estou com pedra nos rins. E a gente é médico, né? A gente dá diagnóstico toda hora. Não é? Doeu, já sabe. Chega, doutor, me dá um remédio. O que é? Eu estou com uma pedreira nos rins aqui. E eu com uma dor. Eu peguei e falei assim: Gisele,
estou desconfiado que esse negócio aqui é água com gás. E a minha mulher, ela é muito, sabe? Ué, para de tomar. Eu falei, eu vou fazer uma experiência. Gente, eu estou falando sério para vocês. Era uma dor de eu parar e eu... É muito intenso, uma dor absurda. Parava tudo esse lado aqui. Eu falei assim, gente, eu tô velho. Fiz 19 anos agora e já estou acabado. Parei de tomar e comecei a tomar água normal. Parei. Não é que a dor foi embora? Ó, tem mais nada. Estou inteirinho, gente. Não vou marcar aqui, você não levanta. Mas tô uma maravilha. Parou, né, gente? Nunca mais reclamei de dor. Eu acordava na madrugada, aquela... Ai. E o negócio esticava as pernas e a dor. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A Gisele, vai no médico. Mas como eu sou médico, aprendi com ela, parei. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Talvez algumas coisas que estão acontecendo na vida, você tem que parar, dobrar o joelho, falar, Pai, o que eu fiz que deu legalidade para estar acontecendo comigo o que está acontecendo? O que eu estou fazendo que está dando legalidade para que isso aconteça com a minha família? Qual foi o que eu pequei? Aonde eu pequei? Aonde eu errei? Que está dando legalidade, que está acontecendo isso. E talvez Deus fale para você assim, nem você pecou, nem sua mulher pecou, ninguém pecou. Isso é para que o meu nome seja glorificado. Como aquele cego, quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais. É para que o meu nome seja glorificado. Mas talvez ele diga assim, você está lembrado daquele dia? Você está lembrado daquela hora? Você está lembrado daquele momento? Oh Senhor, estou lembrado, então, aquilo me entristeceu. Você confessa, pede perdão, Deus apaga, tira a legalidade do diabo e a luta vai embora. Porque tem lutas que não é para a gente estar passando. A gente está passando porque deu legalidade. E se dá legalidade, o diabo não pede licença. Ele faz mesmo. Mas, se Deus age, quem é que pode impedir? Ninguém. Porque quando eu confesso o meu pecado, eu sei que Ele é poderoso. E o diabo não pode comigo, não pode com você, não pode conosco. É isso, amado, que eu e você precisamos entender. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não adianta eu resistir ao diabo se o pecado está em mim. Se eu não confessei, se eu não abandono. Não adianta eu querer que o diabo saia, que a opressão saia, que a pressão saia, se eu estou dando legalidade. É como eu querer que saia algo que está amarrado em mim, que está preso a mim. Não tem como sair. E a gente está gemendo. E às vezes o pecado é como um vampiro, ele suga as nossas forças, as nossas energias. Ele tira o nosso ânimo, a nossa disposição. Ele cega, impede a nossa visão da glória, da promessa, da eternidade. Nos faz pessoas terrenas e não espirituais. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Jó 42:2, ele faz uma declaração e diz assim: sei que tudo pode, Senhor. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu posso confiar em Deus nas minhas lutas, porque o plano de Deus na minha vida não será frustrado, nem pelo diabo, nem pela minha carne, nem pelo mundo, porque Deus é aquele que me convence, que me mostra dos meus erros, das minhas falhas, e Ele me leva a confessar e a abandonar os pecados. A gente vive um processo na vida, e esse é o processo do nosso crescimento, da nossa maturação espiritual. Absolutamente ninguém pode frustrar os planos de Deus. Jonas tentou frustrar os planos de Deus e ficou 3 dias no fundo do mar.
no ventre de um grande peixe. Depois o peixe o vomitou numa praia. Ele teve que caminhar mais uma semana até Nínive. Porque não pense você que o peixe vomitou ele e ele saiu e foi voando até Nínive e caiu em Nínive. Não. O peixe vomitou ele na praia. Ele teve que andar uma semana, teve que subir morro, porque Nínive ficava no morro, ficava no monte, ficava na serra. Como a gente gosta de olhar para a Bíblia e entender tudo com muita facilidade, né? Ah, não, o peixe vomitou, ele caiu lá. Não, teve que caminhar até Nínive. Jonas, babado do peixe, caminhou até Nínive. E em Nínive o que ele foi fazer? Foi pregar, por quê? Porque plano de Deus não se frustra. Quando ele indignado, e Jonas tinha razão dele para ter raiva, porque ele sabia o que foi que os assírios fizeram para o povo de Israel. Ele tinha sua ira, mas Deus falou para ele: você tem uma ira que não me convence. Você não está me convencendo com a sua ira. Colocou uma florzinha lá, uma planta lá, que nasceu, secou. Ele teve compaixão, Jonas, da planta, e Deus falou: você teve da planta, e eu não vou ter de mais de 120 mil pessoas que não sabe distinguir entre uma mão e outra. E toda a cidade se converteu. Porque plano de Deus não pode ser frustrado. Eu vou dizer uma coisa para você e leve isso com você. Deus tem um plano na sua vida. Mas Ele tem um plano de te salvar. E tem um plano de, através de você, salvar muitas pessoas. Mas se você não quiser ser salvo, o plano de salvar muitas pessoas através da sua vida, Ele transfere para outra pessoa. E você perde a sua salvação e você não vai para a glória. Mas o plano dele não será frustrado. Lembra da frase que eu disse? Você é uma pessoa insubstituível até que você se faça substituível. Fale comigo: eu sou uma pessoa insubstituível para Deus até que eu me faça substituível. Foi assim que Deus fez, por exemplo, com Judas. Judas era insubstituível, mas quando ele se fez substituível, entrou Matias no lugar. Não tem problema nenhum, porque os planos de Deus não se frustram. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Portanto, nas suas lutas, procure entender o propósito de Deus e caminhe para a vitória. Porque é o que Ele tem para você, vitória. É o que Ele tem para você, sucesso. Mas é para você cumprir o chamado que Ele entregou nas suas mãos. Pastor, e qual é o meu chamado? Testemunhar das experiências que você tem com Ele. Sabe por que muitas pessoas não testemunham de Jesus? Porque elas não têm experiências com Jesus. Qual é a sua experiência com Jesus? Qual foi a sua última experiência com Jesus? Você tem algo para contar da sua última experiência com Jesus? Porque eu tenho coisas para falar da minha experiência com Jesus. Do meu tempo de oração, do meu tempo de leitura, dos meus medos, dos meus recalques, das minhas frustrações. Eu tenho. Mas e você? Você pode testemunhar do que Jesus tem feito na sua vida, do que Jesus está fazendo na sua vida. Ou você pode escolher ficar chorando as suas lutas, achando que Jesus, que Deus não te ama, não se preocupa com você, não está interessado em você. Você pode confiar nele no meio das suas lutas, no meio da sua dor. E você pode dizer: Deus, glorifica o teu nome. Glorifique o teu nome no meio de tudo isso que eu estou passando. Não me deixe te negar no meio da minha dor, como eu também não quero te negar no meio da alegria. Não me deixe te negar no meio da falta, como também não quero te negar no meio da abundância. Eu quero caminhar contigo, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu vim de Deus para fazer a vontade de Deus e para voltar para Deus. Isso é o povo dele na terra. Fique de pé. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos
por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.